Pois bem, prosseguindo a história da igreja, estamos no livro 8, estamos falando essa temática desse livro é a Reforma Protestante e as Igrejas Anabatistas. Vamos agora ao item 86 do material didático, vamos falar do personagem William Tyndale. Bom, eu poderia até colocar aqui, tudo indica pela história que ele era um anabatista ou batista, como está sendo chamado nesse período da história. Então, existem alguns que não acreditam que ele fosse realmente batista, mas eu vou citar aqui historiadores que são referência na história das igrejas que só batizam adultos, e esse historiador ele diz que William Tyndale ele era um batista ou anabatista, tá bom? Isso é importante porque o William Tyndale ele vai ser mais uma pessoa que vai trabalhar pela tradução da Bíblia. E ele já vinha trabalhando há bastante tempo nós vamos falar que o ano 1536 vai ser o ano que ele vai ser executado pela Igreja Católica. Né? O ano que ele vai ser executado. Mas desde o ano 1524 ele estava sendo perseguido na Europa exatamente por fazer tradução da Bíblia. Bom, então uma citação desse historiador americano, John Christian, uma obra dele publicada em 1922, é a citação que eu vou mostrar agora para vocês. Esse historiador é uma obra em 2 volumes, é uma das obras mais respeitadas que conta a história das igrejas que só batizam adultos. E ela prega exatamente o que eu falo para vocês, né, que sempre existiram igrejas que só batizam adulto na história, que não acreditam em purgatório. Não? Então, ela defende o que nós chamamos de sucessionismo. Sempre existiram igrejas com a característica das igrejas que só batizam adultos. A Assembleia de Deus é uma delas, né? Pois bem, o texto diz... Pois bem, então o texto diz, ele fazendo a citação de um historiador, História dos Batistas Galeses, eu coloquei ali anabatistas, para lembrar vocês, aqueles que eram chamados de anabatistas, com o tempo eles passaram a ser chamados de batistas. Os próprios moravianos, que são, segundo a enciclopédia sueca, são os moravianos que evangelizam a Suécia. Esses moravianos que eu tenho comentado com vocês. Então, lá na Suécia, eles ficam conhecidos como batistas, porque eram os batizadores, tá ok? Então, Davis, na obra História dos Batistas Galeses, afirma que William Tyndale era batista. Ele nasceu perto da linha entre a Inglaterra e o país de Gales, mas viveu a maior parte do tempo em Gloucestershire. E cita o pai e a mãe de Tyndale, dizendo Llewellyn Tyndale e Ezequiah Tyndale eram membros da Igreja Batista em Abergavenny, Gales do Sul. Ou seja, por que é importante? Porque esse William Tyndale ele é aqui do período chamado dos reformadores, né? Ele é o único que não faz parte, junto com Lutero, Calvino, como tendo entrado, vamos dizer, para a política. Okay? E ele é uma pessoa das mais importantes na história da igreja, uma das mais citadas, porque além de ser martirizado, ele foi um homem que ele foi martirizado, né, vamos dizer, vivendo sem proteção, como Lutero teve proteção, né, mas ele desafiou o rei da Inglaterra, vamos dizer, desafiou, no caso, na época eles eram católicos ainda, quando o William Tyndale começou a ser perseguido. Aqui ele vai ser executado em 1536, nos Países Baixos, mas ele estava fugido da Inglaterra desde 1524, até porque no período que ele está vivendo, esse é um período exatamente que
o protestantismo está nascendo na Inglaterra. Lembre-se que 1534, ou seja, 2 anos antes, o rei assinou aquele ato de supremacia em que ele acabou com o controle que o Papa tinha sobre a Igreja da Inglaterra. E eu falei para vocês naquela oportunidade que nasceu a Igreja Anglicana, ela tinha 2 anos que ela tinha nascido, mas William Tyndale, apesar de fazer parte do reino da Inglaterra, ele estava fugindo pela Europa, né? Acabou sendo preso na Bélgica, vai acabar sendo preso na Bélgica. Mas então ele vivia num país onde, quer dizer, era inglês, e a Inglaterra nesse período tinha um protestantismo que era, na verdade, a própria Igreja Católica, a Igreja Anglicana que o rei fundou, o rei Henrique VIII, ele não mudou nada da Igreja Católica, ela continuou com todo o paganismo, não houve crítica doutrinária, nada disso. Essa é 100% política. De Lutero teve lá uma crítica doutrinária, Zwinglio também, mudaram alguma coisa, né, na Santa Ceia. Vou fechar aqui o som da irmã. Então Lutero ainda teve alguma crítica doutrinária, Zwinglio também. Calvino está para começar a vida dele, né? Em 1536 ele está fugindo da França, eu falei para vocês, ele foi para Genebra fugindo porque a perseguição aos protestantes na França era grande, porque os protestantes também chegaram até a tentar sequestrar filho de rei lá na França, né? Os católicos se viram ameaçados, o rei também, e começou uma grande perseguição e Calvino fugiu para Genebra, tá bom? Mas nesse período ele está nascendo como teólogo. E o William Tyndale, ele quem é? Ele é a pessoa que nesse período está desde o ano 1524 fugindo pela Europa. E por que ele foge? Porque ele está trabalhando na tradução da Bíblia. Então esse testemunho aqui dizendo que ele era batista, isso é importante, por quê? Porque ele era anabatista, lembre-se. E eu tenho mostrado para vocês que todos os trabalhos de tradução da Bíblia, os mais importantes, eles são dos anabatistas. Tá bom? Foi o católico Pedro Valdo que se converteu numa igreja anabatista valdense, vendeu todos os bens dele, deu metade para a família e com a outra metade ele promoveu a tradução da Bíblia, a primeira tradução da Bíblia para o dialeto francês. Lembre-se que era um dialeto dos bárbaros, não era um dialeto latino, né? Isso em 1200. Por que a Igreja Católica não fez isso antes? Porque não era interessante para ela, né? Não era interessante. Então, além dele, John Wycliffe, que eu mostrei para vocês também as citações, ele era também chamado um batista ou anabatista na Inglaterra. E o William Tyndale, então, é outro. Bom, o historiador prossegue. Historiador prossegue, ainda na página 120, né? Há muito mistério em torno da vida de Tyndale. Bailey o chama de o apóstolo dos ingleses. Ele foi instruído um homem piedoso e de boa índole, e cita as obras históricas, né, falando de história da Inglaterra, que cita ele, né, também como pessoa de destaque. É certo que ele compartilhou muitas opiniões defendidas pelos batistas, mas que ele era membro de uma igreja batista não está provado em nenhum lugar. Bom, nós sabemos que uma coisa que eles falam um pouco, até essa obra mesmo do John Christian, ele procura mostrar que existiam batistas, igrejas que defendiam o batismo de adulto. Ele procura mostrar isso na história, mas ele quase não fala de perseguições, ele não conta uma história da igreja em geral, né, como eu, por exemplo, estou fazendo para vocês. A obra dele é uma obra de defesa da existência de igrejas que sempre batizaram adultos, fora da Igreja Católica, que é o sucessionismo, tá ok? Mas ele foca mais na existência dessas igrejas e não tanto nas questões de debates doutrinários e diferenças doutrinárias com
católicos e protestantes, mas ele é claro na linha dele. Existiam igrejas, tá bom? Fora da igreja católica, ele cita os valdenses, paulicianos, ele cita todas essas igrejas, né? Ele prossegue. Ele sempre traduziu a palavra eclésia pela palavra congregação. Bom, aqui explicando para vocês por que isso é importante também. Porque vocês sabem que, por exemplo, a Assembleia de Deus, como as igrejas batistas em geral, qual o sistema de governo delas? É o sistema chamado congregacional. A Assembleia de Deus é uma igreja batista, a Assembleia de Deus é uma igreja congregacional. É batista porque só batiza adultos. É congregacional porque a congregação decide. Tudo na Assembleia de Deus é decidido pela congregação. Alguns falam assim, mas o pastor presidente, não somos nós que decidimos. Em algum momento a congregação decidiu que aquele seria o pastor presidente e decidiu que ele ficaria ali por tempo indeterminado. Em algum momento a congregação decidiu por isso. Tá bom? Então é um sistema congregacional. Por isso é um sistema congregacional. Eu falo até hoje, talvez o amigo mais chegado da época de seminário, ele não era da Assembleia de Deus, ele era um congregacional até hoje, né? Professor Mauro, que vai até estar dando aula de hebraico, aí aproveito para fazer a propaganda para vocês. Mas a igreja congregacional é uma igreja irmã da Assembleia de Deus. Mas como acontece com as igrejas batistas, eu digo para vocês que existe igreja batista que prega a mesma doutrina da salvação que nós pregamos, e existe igreja batista que prega a doutrina da salvação calvinista. Não existe essa diferença. Não existe essa diferença. E eu sempre conto para vocês, e vamos detalhar na história. A batista calvinista é aquela ligada à maçonaria. Ela é ligada à maçonaria. É a única igreja que funciona na China. Se você ver essa semana que passou, eu recebi a mensagem de 30 pastores que foram presos na China. Mas você pode ver, tem uma igreja batista na China, que é uma igreja gigantesca, ela está lotada, mas só você vê qual é a igreja. É a igreja da maçonaria, é a igreja calvinista. Tá bom? Então, essa é uma igreja que ela é congregacional, mas também não é cristã, né? E como identificar, pastor? Como identificar é só você ir, por exemplo, eu fui no site dela, tudo que fala dela, você vai lá e vai dizer que ela é de linha reformada calvinista. Tá bom? Tá ok? Ok. Bom, então, ele sempre traduziu a palavra eclésia pela palavra congregação e apegada a uma concepção local de igreja. Não? Havia apenas 2 ofícios na igreja, ou seja, a igreja que ele trabalhava, pastor e diáconos. Não? Isso era muito comum também nas igrejas anabatistas, né? Os anciãos ou bispos devem ser homens casados. Por que os anciãos ou bispos? Anciãos, apesar de hoje existir o presbítero na igreja, mas isso foi coisa bem do tempo moderno, porque o termo presbítero significa ancião, ele era um título. Tanto que João se intitula o ancião, ou presbítero, nas suas epístolas, né? Mas presbítero era um título. Então eles eram chamados de anciãos ou bispos, mas normalmente usavam assim, pastores e diáconos. Os anciãos ou bispos devem ser homens casados. Então você veja, enquanto nas igrejas católicas e todas as igrejas protestantes, digo, na igreja católica e na igreja protestante anglicana e as outras católicas, ele não podia ser casado, mas nessas igrejas eles deviam ser casados, havia até exigência para ser casado. Não? Eu fui até um caso à parte, eu fui separado ainda solteiro, mas a Assembleia de Deus evitava muito separar um solteiro para o ministério, eles só separavam casado, era coisa rara mesmo. Não? E está citando, vamos dizer, na história era a mesma coisa. A igreja batista geral também é assim. O historiador prossegue.
Sobre o assunto do batismo, ele está muito claro. Ele está confiante de que o batismo não lava o pecado. É impossível, diz ele, que as águas do rio lavem nossos corações. O batismo foi um mergulho na água. O batismo para valer deve incluir arrependimento, fé e confissão. A igreja deve, portanto, consistir em crentes. Seu livro de maneira maravilhosa declara com precisão a posição dos batistas. Ou seja, ele está falando aqui que o que William Tyndale escrevia é que o batismo, né, ele requer, para valer, ele deve incluir arrependimento, fé e confissão. O que é que ele está dizendo aqui? Que o batismo de recém-nascido não tem valor. Então, o William Tyndale, nós podemos dizer que dos reformadores, melhor dizendo, daqueles que na história são considerados reformadores, não, porque ele é considerado o reformador da Inglaterra, porque o rei é que não foi, ele não mudou nada. Mas, na verdade, William Tyndale, ele não estava na igreja anglicana. Nesse período, era a igreja anglicana que existia. Onde ele estava antes do rei fazer esse protesto? Lá em 1524, como ele começou a ser perseguido. Como eu disse para vocês, eu coloquei 1536, que é o ano da execução dele. Eu tenho sempre que procurar um determinado momento da história, né, do personagem, para eu poder destacar a partir daquele momento toda a vida dele. Mas esse é o ano da execução dele, 1536, mas ele está sendo perseguido desde 1524. Então, quando nós olhamos ele dentro da história do que estava acontecendo, ele era um anabatista, ou batista, ou seja, era da mesma linha que John Wycliffe. Era da mesma linha dos Lollardos, que eram também ingleses que, junto com John Wycliffe, eles pregavam o evangelho pela Europa. Os Lollardos, eles eram valdenses também, e é dito que John Wycliffe era um deles. Ele era também um Lollardo. Então, olhando por essa história, nós vemos que, na verdade, ele era anabatista, e vê como existiam pessoas importantes. Você vai procurar a origem dele, é difícil de você achar a origem dos anabatistas nesse período. Por quê? Porque a perseguição católica ainda estava funcionando. Tanto que ele fugiu em 1524. A reforma protestante estava nascendo em 1524. Na Alemanha nasceu quando? 1521, quando Lutero saiu, foi excluído da Igreja Católica, ou 1517, quando ele fez o protesto inicial. Então, o William Tyndale, em 1524, vamos dizer, 1521, 3 anos depois, ele já estava fugindo pela Europa, exatamente por ele trabalhar em tradução da Bíblia. Bom, o comentário prossegue. Estamos agora na página 121. Tyndale publicou o Novo Testamento em inglês, traduzido diretamente do grego. Bom, eu cito aí agora um outro documento também da história, né, contando a vida de William Tyndale, que diz: em 1524, Tyndale foi obrigado a deixar a Inglaterra e partir para a Alemanha. Bom, 1524, quem reinava lá já era Henrique VIII, mas naquele período ele era católico. E a lei católica funcionava em toda a Europa para os anabatistas. Tá bom? Então, nesse período aqui, 1524, ele está sendo perseguido pela Igreja Católica na Inglaterra. Bom, e partiu para a Alemanha para dar continuidade ao seu trabalho em vista das grandes perseguições por parte da Igreja Católica. A proibição da leitura da Bíblia agravou-se de tal maneira que até mesmo se uma criança recitasse a oração do Pai Nosso em inglês, toda a sua família era condenada a ser queimada na estaca. Para vocês verem, eu recebi um post de um católico que eu tenho que assistir todos os professores, né? Aí estava assistindo, me inscrevi de um católico para assistir aula de história da igreja dele, até que ele foi falar sobre o William Tyndale, né? Eu falei, quero ver.
Aí ele falou que William Tyndale foi morto, ele vai ser, na verdade, esganado, né? Ele vai ser morto porque a tradução dele era herética. Não é porque que a Igreja Católica já não teria feito tradução para todos os idiomas do mundo, se ela controlava, vamos dizer, a cultura na Europa, mas na verdade ela trabalhava contra. E é por isso que ela vai matar, é por isso que aqui ela está perseguindo. Então ele teve que fugir. Tá bom? Aí diz, na Alemanha ele se estabeleceu na cidade de Hamburgo e traduziu o Novo Testamento baseado no manuscrito grego, compilado por Erasmo em 1516. William Tyndale concluiu a tradução do Novo Testamento em 1525. 15.000 cópias em 6 edições foram impressas e contrabandeadas através de comerciantes para a Inglaterra entre os anos de 1525 a 1530. Irmãos, o que nós veremos nos estudos seguintes é que a Inglaterra estava lotada de anabatistas também. Tá bom? Só que a perseguição na Inglaterra sempre foi um pouco menor, porque lembra que eu contei para vocês da Guerra dos 100 Anos, que a Igreja Católica ela ficou do lado da França, e foi uma guerra que durou 100 anos entre França e Inglaterra. Não? Então o Papa ficou do lado da França porque o rei, o imperador do Sacro Império Romano era francês. Então ele era aliado dele, então ele ficou do lado da França. Então, por isso que na época de John Wycliffe, eu contei para vocês que o Papa pediu para ele mandar John Wycliffe para ele julgar, né? Ia queimar John Wycliffe. Aí ele falou assim, não, nós não vamos entregar nosso professor de Oxford, não. Mas 100 anos depois, quando o catolicismo, né, vamos dizer, acabou a guerra, tudo o catolicismo foi lá, exumou os corpos de John Wycliffe e queimou eles. Por que desse ódio, irmãos? Porque ali era um anabatista. A Igreja Católica sabia que ali estava um testemunho da verdadeira Igreja de Jesus na história. Então, eles vão exumar e queimar os ossos de John Wycliffe. Então, e veremos mais à frente aqui também essa citação histórica desse período. Bom, o texto prossegue. A intimidação começa. As autoridades da Igreja Romana deram ordem para confiscar e queimar todas as cópias da tradução de Tyndale. Porém, eles não podiam parar o fluxo da entrada de Bíblias vindas da Alemanha para a Inglaterra. Será que eram só batistas? Não, irmãos. Talvez, certamente, até católicos também, porque, como eu falo para vocês, tem pessoas dentro da Igreja Católica que eles não sabem, né, desse erro histórico. Então, acreditando, né, naquela doutrina. Então, querer ter a Bíblia, certamente, todos que seguem a palavra de Jesus e amam a mensagem, né, de Jesus, gostariam de ter a Bíblia para poder ler, né? Então, mas certamente, mas amor pela Bíblia eram realmente os anabatistas, que eles tinham dificuldade para ter uma Bíblia nas mãos, né? Ele prossegue, até mesmo na Escócia, os mercadores escoceses estavam levando a Bíblia para o seu povo. O próprio William não podia regressar à Inglaterra, pois estava sendo buscado e tido como um fora da lei. A leitura de seus escritos e tradução haviam sido legalmente proibidos. Em maio de 1535, né, então veja, ele voltou, né, até 1524, quando começou a ser perseguido, e em 1525, aqueles textos sendo enviados pela Inglaterra. Em maio de 1535, Tyndale foi preso e levado a um castelo perto de Bruxelas, na Bélgica, ou seja, Países Baixos, né, que era controlado pela Inglaterra, que era controlado pela Igreja Católica, tá, onde ficou aprisionado por mais de 1 ano. Chegou o dia do julgamento de William Tyndale. Ele foi condenado à morte por haver colocado as escrituras na mão do povo inglês. No dia 6 de outubro de 1536, ele foi estrangulado e logo após queimado da estaca em público. Porém, suas últimas palavras antes de morrer foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra.
Então, o William Tyndale, ele é, na verdade, um exemplo de testemunho. As pessoas colocam um exemplo de testemunho de alguém que trabalhou pela Bíblia do povo, como se ele fosse um protestante. Mas, na verdade, ele não era. Isso daí eles esconderam na história, irmãos. Tanto católico quanto protestantes, eles trabalharam para esconder isso na história. Essa é a verdade. Principalmente os católicos. Principalmente os católicos. Bom, o comentário prossegue. Eu escrevo: Tyndale disse: desafiarei o Papa e todas as suas leis, e se Deus poupar a minha vida, antes que muitos anos se passem, farei com que o menino que segue o arado saiba mais das Escrituras do que você. Tá bom? Falando para uma autoridade, um bispo da Igreja Católica lá. Realmente, os padres, diz a história até que muitos padres eram, inclusive, analfabetos, né? Assim, o estudo da Bíblia Sagrada, ele era super controlado. Com isso, a reforma acabou ajudando. A reforma, em geral, ela trabalhou para a Bíblia estar nas mãos do povo, né? Pois bem, prosseguindo a leitura então. Nos dias de William Tyndale, o rei da Inglaterra era Henrique VIII. Para entender como este tratava os anabatistas, que nesse período são chamados de batistas. Bom, então eu coloco aí um texto desse mesmo John Christian, que ele tem um capítulo no livro dele, tratando dos batistas na Inglaterra, né? Ele diz: por mais que Henrique VIII odiasse o partido papal, depois de romper com o Papa, ele ainda tinha mais ódio pelos batistas em casa e no exterior. Ou seja, como eu disse para vocês, a igreja anglicana é uma igreja 100% política. E 100% pagã, igual a igreja católica. Até hoje é o rei que manda, né, naquela igreja anglicana. Tanto você pode ver pela recente posse, né, do novo rei, o rei Charles. Se você acompanhou lá na posse, eu acompanhei para ver a igreja anglicana, né? Você vai ver espíritas de todas as partes da Inglaterra lá. Lembrando que a Inglaterra era um local daquele paganismo celta, né? Talvez o centro do culto celta fosse na Inglaterra, onde estavam lá aqueles grandes monolitos chamados Stonehenge, aqueles grandes blocos de pedra. Ali se tornou, e é até hoje, historicamente, talvez o centro da religião celta. E, recentemente, todos eles participaram lá com o líder da igreja anglicana. Então, essa mistura para o cristão, isso é inaceitável. Ele prossegue: nem ameaças nem sedução impediram a propagação dos batistas. Ou seja, o rei, herdando, né, a perseguição católica, ele odeia os batistas ou anabatistas. O termo batistas, praticamente, ele é oriundo da Inglaterra. São exatamente os ingleses que vão começar a usar mais esse termo para descrever os anabatistas na história. Não? E até o ódio que o historiador fala desse rei mostra que não era um grupo pequeno. Não era um grupo pequeno, né? Ele prossegue: como os israelitas do Egito, quanto mais eram afligidos, mais cresciam. A história dos batistas da Inglaterra, nos tempos de Henrique VIII, está escrita em sangue. Mal chegar ao trono, ele chegou ao trono em 1509, antes do início do processo contra eles, e eles foram perseguidos até a morte. Ele chegou no trono em 1509. O principal agente do rei nessas perseguições foi William Warham, arcebispo de Canterbury. Apareceu diante dele na mansão de Knowle em 2 de maio de 1511. Está vendo quanto tempo ele voltou na história para poder contar
a perseguição dos batistas, ou seja, Lutero ainda era 100% um sacerdote que praticava paganismo na Igreja Católica, 1511. E diz que foram levadas várias pessoas. Então eu digo, diz Crosby. Crosby é um outro historiador que ele tem uma obra em 4 volumes da história dos batistas na Inglaterra. Diz Crosby, é evidente que eles eram opositores ao batismo infantil naquela época. E então a ascensão dos batistas não é tão tardia quanto alguns gostariam. Diz esse Crosby na obra História dos Batistas, volume 1. Então, eles foram obrigados a renunciar aos seguintes artigos. Então, veja, ele conta aqui a história de 1511, que esse rei ele já perseguia os batistas. Não? Eu coloquei aqui os artigos porque é um documento para vocês. Não? E mostra como haviam, né, batistas sendo presos, né, ou anabatistas sendo presos, na Inglaterra eles são chamados de batistas, e sendo preso aqui na Inglaterra, vocês verão, olha o tipo de julgamento e como vai ser a execução deles. O que eles precisavam renunciar? Bom, em primeiro lugar, que no sacramento do altar não está o corpo de Cristo, mas o pão material. Isso era o que os anabatistas pregavam. Isso era o que os valdenses pregavam. Isso é o que a Assembleia de Deus prega. Isso é o que a Igreja Batista Geral prega hoje, que o pão é um símbolo. Quando nós estudamos Zwinglio, eu mostrei para vocês que Zwinglio, ele abandonou a visão católica de que era de fato o corpo de Cristo. Lutero continuou acreditando que era de fato o corpo de Cristo. Você só não sentia gosto de carne. Na verdade, Lutero ele só explicou a heresia, mas o Zwinglio não, ele abandonou. Agora, os batistas ou os anabatistas, as igrejas que só batizavam adultos, essas afirmavam, como nós estamos vendo na história, que a transubstanciação não é verdadeira. Então, o segundo ponto, que o sacramento do batismo e a confirmação não são necessários ou proveitosos para as almas dos homens. Por que eles estão colocando isso aqui? Os católicos dizem que o batismo de recém-nascido é necessário porque para livrar a criança do pecado original. Só que nós sabemos que o batismo ele não livra ninguém do pecado original. O batismo ele é uma confissão de fé, não tem jeito. E nós sabemos que, já contei para vocês, na história, quem foi que nasceu com o batismo de recém-nascido? O mesmo homem que defendia a salvação da alma do diabo, Orígenes de Alexandria. Não? E depois foi adotado pela Igreja Católica, ou a Igreja de Roma. Pastor, me perdi. Onde é que... Só um minuto, irmãos. Passei o final de semana todo me cuidando, mas ainda estou um pouco ruim da voz. Tá, obrigado. Ok? Pois bem, página 124, então. Então, agora nós estamos no ano 1531 e é um novo documento que chega a Erasmo. Erasmo, lembre-se, eu falo para vocês, ele é, assim, intelectualmente, talvez a pessoa mais importante desse período. Tanto que ele é estudado secularmente, né, em estudos de filosofia, não? Por causa das obras dele. Ele é considerado assim, o humanista mais respeitado desse período. Tá bom? E esse documento que ele escreve a Erasmo, ele diz: não é surpreendente que a madeira seja tão cara e escassa que os hereges causem tantos holocaustos
e ainda assim seus números cresçam. Olha só, irmãos, que coisa horrível, né? Até o historiador vai falar que coisa horrível que ele escreveu. Mas essa coisa horrível que esse humanista escreveu está dando um testemunho de como eram mortos anabatistas ou batistas na Inglaterra nesse período. Que ele chega a dizer que havia uma inflação na quantidade de madeiras. A venda da madeira estava ficando cara por causa da quantidade de anabatistas que eles tinham que queimar. Ou a quantidade de batistas que eles tinham que queimar. Isso em 1531. Tá bom? E aí o historiador prossegue. Erasmo respondeu que Amônio tem motivos para se zangar com os hereges por aumentar o preço do combustível para o próximo inverno. E o historiador John Christian, que está contando a história, né? Ele é um batista, conta a história do Batista, essa obra de 1922, em 2 volumes dos Estados Unidos, para lembrar que é uma obra importante. Ele fala, isso foi uma brincadeira horrível. Então, e por que colocar aqui, professor? Porque os anabatistas, ou batistas, ou valdenses, ou moravianos, para nós encontrarmos testemunhos sobre eles, é difícil, porque, olha aí, as obras deles estão sendo queimadas. Quantas obras aí escritas por cristãos se perderam na história porque o rei da Inglaterra, esse rei, ele era extremamente maligno, diz que ele odiava os batistas. Nós sabemos que os batistas ou anabatistas, eles eram contra o juramento ao rei. Eles achavam, né, e é verdade, né? Nós não devemos jurar fidelidade a nenhum homem aqui na terra. Os anabatistas, eles eram todos criticados por isso. E certamente isso foi um dos motivos, né, desse ódio desse homem, né? O historiador prossegue. Foi considerado um grande feito descobrir e quebrar uma cama de cobras, como eram convocadas as reuniões. Erasmo, em 28 de fevereiro de 1528, escreveu a Muri: a heresia dos anabatistas é muito mais difundida do que se suspeita. Olha, você está falando com o maior cérebro em termos documentais, foi o homem que fez a primeira obra, né, traduzindo, publicando textos em grego na Europa. Ele é o pai do humanismo, o homem é estudado como filósofo, tudo. E ele chega num período em que ele vinha recebendo documentos dizendo, olha, esses grupos de anabatistas é muito mais difundido do que se suspeita. Mas por quê? Eles viviam na elite, com o governo, né, se relacionando. Ele era um católico, né, influente, foi professor de Martim Lutero, era um intelectual, nunca se juntou a Lutero. Mostrei para vocês texto, ele criticando Lutero pela violência de Lutero. Mostrei para vocês texto de Erasmo, ele dizendo, ó, não quero nem a igreja católica, nem a igreja luterana, eu quero uma terceira igreja.